Então esse vídeo aqui, ele é uma prestação de contas. Eu fiz um vídeo sobre Fique Rico com a Crise de 2025, onde eu falei sobre alguns palpites que eu tinha para a economia naquele ano específico. E agora a gente vai revisar se eu acertei ou não, né? Porque não dá para simplesmente ficar fazendo previsão a troco de nada, como muita gente faz aí no YouTube. Eu vou fazer isso e vou te falar o que eu acho que vai acontecer com a economia no ano de 2026, esse ano eleitoral e uma nova crise, porque o Brasil ele está sempre em crise. Então vamos lá? Vamos lá então. Como é que estava o Brasil lá de 2025, na minha opinião, né? Se você assiste lá, a tese aqui do canal era muito simples. As empresas estavam lucrativas e estavam sendo vendidas abaixo do próprio patrimônio, né? Do valor patrimonial ali. Então você tinha uma empresa, muitas vezes tinha 1 milhão de patrimônio, ela estava sendo vendida por 800 mil, com muita gente receosa, com a capacidade do presidente de destruir a nossa economia. Esses pelo menos eram os comentários de toda a bolha, né, do mercado financeiro aqui. Na ocasião, eu me coloquei contra essa bolha específica e falei que, na verdade, o Brasil estava extremamente barato e que quando a gente olhava para os números, eles faziam muito sentido. Mas naquele momento tinha muita incerteza por conta do tarifaço do Donald Trump, diversas acusações ali. O que aconteceu, né? O mercado ele pode até brincar de vender ativos por preços irracionais, de fazer toda essa gracinha, mas no fim das contas ele precisa entregar a realidade. E o que aconteceu foi uma alta de 34% no Ibovespa naquele ano, enquanto muita gente te mandava colocar dinheiro no exterior e etc. Então aqui foi a maior alta do Ibovespa desde o ano de 2016, com direito, inclusive, né, a recorde aí, em abril de 2026, já nesse ano agora, de 198 mil pontos. Ou seja, quem comprou Brasil ganhou dinheiro nesse tempo agora. Naquela mesma época, a gente tinha a maior parte dos influenciadores, pagos, é óbvio, né, por empresas internacionais ali, que buscavam falar sobre investir em dólar. Inclusive, eu acho que é excelente o investimento em dólar, tá? Nesse momento agora, inclusive, é bem melhor do que aquele momento. É sempre bom a gente diversificar, mas essas pessoas pagas diziam, tire tudo do Brasil enquanto é tempo. As pessoas falavam até para você sair do país, mudar de país, porque aqui nada mais faria sentido. O Brasil estava em terra arrasada, né? Quem dolarizou naquele pânico, será que se deu bem? O que você acha, Lucas? Rapaz, quem entrou em pânico, não. Não, quem pegou o dinheiro todo mandou para dólar, teve muita gente que fez isso, teve gente que gravou vídeo fazendo isso, e agora deletou, né? Então teve muita gente que pegou e falou, olha, essa é a última janela pro Brasil, né? Ou colocar tudo em Bitcoin, também tinha esse acordo lá na época. O que você acha que aconteceu com quem pegou tudo e enfiou em Bitcoin, ou quem pegou tudo e colocou em dólar? A mesma coisa que os youtubers fizeram, só se deletaram. Só se deletaram, nabo, né? Então, o dólar na carteira é muito importante, tem a função de diversificar, de proteção, mas não pode ser aposta feita no desespero. O que aconteceu foi menos 6% a queda do próprio dólar aqui. Se você pega somente no ano passado, se a gente encerra em 2025, a coisa foi ainda pior, né? O Ibovespa em dólar, né, por exemplo, dolarizado, ele subiu, foi 44%, porque o real se fortaleceu diante do dólar naquele ano lá. Então, o dólar chegou a ficar abaixo dos R$5. Teve gente que comprou ele a R$6, 6,24, dependendo, né? Quem comprou no final de 2024. Ou seja, quem fugiu para o dólar tomou ferro. Então o que a gente tinha lá no ano de 2025? A oportunidade de 2025 era o desconto da bolsa, né? Comprar patrimônio pela metade do preço muitas vezes, e muito desse desconto ainda está disponível, o Brasil ainda está barato, mas a janela ela se fechou em partes. Por quê? Porque aqui começou um ano eleitoral e o jogo muda. Durante um cenário de ano eleitoral, a gente percebe, né, que o mercado brasileiro de ações ele fica mais volátil. A gente começou a ter o confronto do Irã e etc. Raul, se eu vou investir para o longo prazo, isso é muito preocupante? Não. Mas se a gente está falando de uma janela de um ano, né, de 2026, como é que a gente pode analisar agora? O jogo de 2026 ele é completamente diferente. O Banco Central ele iniciou o ciclo de corte da Selic em março e o mercado projeta a taxa em 14% ou menos no fim do ano, né? Isso muda. Cada vez que o governo gasta mais dinheiro, cada vez que o ambiente, né, a gente chama da questão fiscal, né, quando o ambiente da questão fiscal ele mexe, a gente tem problema. O que a gente tem então é o juro caindo, que vai mudar o fluxo do mercado como é que ele está hoje. Então hoje você que é um investidor, ou as pessoas que têm mais de R$1 milhão, etc., está num oba-oba danado. Você não precisa de nenhum conhecimento para ganhar dinheiro no mercado financeiro hoje. Se você
for a pessoa mais estúpida do mundo, simplesmente souber abrir uma conta num banco digital qualquer e colocar 100% do seu dinheiro numa caixinha duvidosa, você consegue ali receber 14,25% ao ano sem fazer nada. Num ambiente de inflação a 5, você está ganhando 9%, 8, 9%, sem nenhum esforço. Se você é um pouquinho mais conhecedor, você pode pegar o seu dinheiro e colocar no Tesouro IPCA mais 10, mais 8, cada hora é uma coisa mais louca que a outra, ou seja, proteção contra a inflação, 10% limpo. Então, na prática, o que a gente tem aqui que está dado nesse momento, né? Está dado aquela informação que, se a gente comparar todos os últimos 5 ciclos de corte da Selic, se você pegar uma faixa histórica, analisar, eu vou olhar agora toda vez, né? Pega aquele gráfico da Selic e relaciona com o gráfico do Ibovespa. Coloca os dois lado a lado aqui. O gráfico da Selic, que você tem disponível no site do Tesouro, e o Ibovespa, né, que é a Bolsa de Valores. Na verdade, eu não gosto do índice Ibovespa. Raul, como assim não gosta do índice Bovespa? O índice Bovespa é o principal índice de ações do Brasil, né? Ele é o índice que a gente tem mais histórico, lamentavelmente, mas ele é um índice voltado para apostador, para quem mexe com especulação. Qual é o problema disso? O índice Bovespa, ele é baseado nas ações mais negociadas. Olha que maluquice. Quando você vai pegar o S&P 500, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Quando você vai pegar outros índices, é a mesma coisa. O índice Bovespa não. Ele é assim, ó, qual empresa estão tradando mais? A empresa que está tradando mais tem mais participação na carteira. Loucura, né? A abstração, inclusive até a B3 está desacelerando desse índice dela. Então, a grande questão é a seguinte, vou usar isso aqui, mas não tome isso como referência, porque muitas vezes o Bovespa está todo fudido. Você vai olhar para a carteira do investidor, ela tá boa. Então, o que acontece? Se você pega todas as vezes que a gente tem corte na taxa básica de juros, o investidor, esse que está acostumado, tá com a mamata, tá tranquilo ali recebendo esse dinheiro pingando na conta, na renda fixa, ele pensa, poxa, agora eu vou pegar meu dinheiro, vai começar a cair, daqui a pouco essa rentabilidade está em 10%, daqui a pouco ela está em 9%. Ele, acostumado com os 14,25%, alguma coisa, vai pegar esse dinheiro e vai mover para as ações. Então, em cenário que as ações começam a subir, toda vez que ela começa a subir, ela sobe mais ainda. Porque a maior parte das pessoas que têm dinheiro no Brasil, elas não têm capacidade técnica para analisar o momento que a gente vive. Então, ela simplesmente pega aquilo que está subindo e compra. Ela compra renda fixa não é porque é renda fixa, ela compra renda fixa porque está alto. Ela compra ações quando as ações começam a subir. Ela compra Bitcoin se o Bitcoin começar a subir. Então, 99% dos investidores, eles são doutrinados para perder dinheiro. Eles vão pegar agora esse dinheiro quando começar a cair a Selic, não agora, 0,25 não mexe ponteiro nenhum, mas quando começar o corte da Selic a se acentuar, eles vão para as ações. E aí o que as pessoas vão fazer? Começar a comprar ações nesse momento, entende? Quando o índice passar lá dos 200 mil, você pode ter certeza que ele vai chegar em muito mais longe que isso, né? Ele parou no 198 porque todo mundo que tem bom senso começa a olhar e falar, rapaz, esse trem vai cair. Nunca chegou nesse ponto. Uma vez que ele consiga romper, né, esse 200 mil pontos, que o imaginário fala, nossa, não, o Ibovespa realmente estava barato, ele vale 200 mil pontos, a gente vai ver isso descolando. Agora, o que acontece não dá para acontecer isso durante um período de ano eleitoral de maneira muito fácil. Pode ser que aconteça esse ano, tranquilo, né? Mas eu diria que se o Ibovespa fosse estabilizar alguma coisa, deve ser pós as eleições, porque agora pode até acontecer da gente subir muito, mas a gente vai cair também muito rápido. O ano eleitoral, ele derruba e devolve o preço em questão de semanas, às vezes dias. Por quê? Ah não, o Lula tá subindo na pesquisa, vamos ver que amanhã, vamos supor que amanhã ele fala, cara, eu não sou candidato. Isso mudou tudo o cenário da Bolsa de Valores, né? Por quê? Porque as pessoas podem começar a precificar um governo mais à direita, com menos chance da esquerda ganhar, ou não, o Lula oficializa que é candidato, mas começa a apresentar as propostas um pouco mais radicais, né? Normalmente quando ele está perdendo a eleição, ele começa a apresentar propostas mais radicais para os trabalhadores. Por enquanto ele está com uma margem muito boa. Por isso que o mercado está falando, pô, mesma coisa, né? A gente tem 4 anos de Lula, vamos ter mais 4 anos dessa mesma coisa. Um fiscal meio estranho, então o quê? A Bolsa estava subindo apesar disso, porque lá fora o cenário externo tá meio caótico. Hoje, inclusive, saíram algumas manchetes bem complicadas para o Donald Trump. Ele teve mais de 20 mil operações em bolsa, né, no mercado de renda variável durante o período. Então, tem indícios muito fortes de que ele está se aproveitando das falas dele para operar mercado. Cara, isso é complicadíssimo, né? Então, a gente tem esse cenário meio complicado. E aí, cada vez que uma pesquisa sair, então, ou cada vez que um tarifar sair, ou cada vez que uma classificação do PCC e Comando Vermelho sair, o mercado vai devolver. Isso não é risco, né? É a própria natureza do mercado. A natureza do mercado é, você fala uma informação, ele imagina um futuro. É como se você saísse da sua casa e aí você é solteiro, por exemplo. Você pegou na mão da menina, você começa a imaginar seus 3 filhos com ela. E aí você começa a mudar de emprego para o lugar perto de onde ela mora. O mercado é assim. Ele fala assim, não, eu vou aceitar o emprego perto de onde ela mora. Raul, mas eu nem namoro com ela, nem nada.
É o mercado. Então, independente do que aconteça, o mercado vai precificando. Ele precificou o Flávio, tendo chance de ganhar. Aí depois do Vorcaro Day, ele precificou o Vorcaro Day. Aí depois do Renan Santos começar a marcar um pontinho, ele precifica também o risco Renan Santos. O mercado financeiro fica assim, ó, gente, o que vai acontecer? E ele gosta de estabilidade. Não necessariamente ele gosta daquilo que vai ser o melhor. Ele gosta daquilo que ele consegue prever, né? Então imagina o mercado como essa entidade, né, que é um monte de cara tentando ganhar dinheiro com o que vai acontecer no futuro do país. Necessariamente para o mercado financeiro é ruim que fique ruim? Não. Se for previsível, eu posso operar, né, vendido. Como é que é isso? Eu vendo ações que eu nem possuo na expectativa de que elas vão cair ainda mais. Raul, o mercado faz isso? Faz tranquilo. Então tem fundos especializados somente nisso. Você está preocupado se o país vai melhorar? Não, pelo contrário. Tem gente que está com posição vendida agora. Então para essas pessoas, o mercado piorar nesse momento seria incrível. Não tem gente que está comprado em dólar, por exemplo. Eu estou comprado ali, vamos supor que eu tenho um fundo de investimento, eu peguei toda a minha posição dos meus clientes, acreditando num cenário de Brasil arrasado e coloquei em dólar. Como é que está a cabeça desse cara agora? Ele quer que o Brasil melhore? Óbvio que não. Então, toda vez que você falar de mercado financeiro, você precisa entender essas nuances que elas não ficam claras para as pessoas. É por isso que o mercado se comporta de maneira, muitas vezes, que você não consegue compreender. É que os interesses financeiros se sobrepõem a qualquer outro tipo de interesse. E não é necessariamente interesse financeiro de melhora. Para 90% do mercado, sim, né? 90% do mercado é comprado em Brasil, do mercado brasileiro. Mas tem 10% ali que não. E eles fazem peso também nessa opinião, né? Então, quem não tem método de investimento aqui, essa pessoa vai ver o tombo ali, né, e vender no fundo. Ela vai falar, o Brasil nunca mais se recupera. Foi o que aconteceu em 2024. O Brasil agora o dólar é 10. Né, e muita gente estava falando isso. Gente que muitas vezes você considera especialista, sensato, bom senso. Quem tem método já sabe, né? Você fala o seguinte, cara, eu estou posicionando a minha carteira para quê? Independente do cenário, na volatilidade, quando cair, eu vou comprar e eu vou ficar quietinho quando subir. Não tem para que mexer, porque o Brasil tá bacana. Qual que é a regra do ano eleitoral, né? A regra do ano eleitoral é você montar uma lista de empresas que você quer comprar e esperar os políticos fazerem o trabalho deles. Quer fazer merda. Então, você deixa aqui, tarará, né, Raul, vou colocar aqui, pô, queria entrar numa Petrobras, né? Eu vou entrar numa Petrobras quando o Donald Trump começar a brigar com o Irã? Não, mas o Donald Trump brigou com o Irã e desbrigou com o Irã quantas vezes esse ano? Então, quem colocou Petrobras na lista de compras? Semana passada, por exemplo, enquanto a situação com o Irã estava resolvida, a Petrobras tinha caído. Hoje, por exemplo, ela já sobe 2,89% só agora. Se você pensar, é relativamente simples, né? Então, vou pegar uma lista qualitativa de empresas, vou operar com método. Se eu tenho uma meta de ter 50% em renda fixa, 50% em renda variável, por exemplo, quando a renda variável cair, eu vou lá e aporto. Quando não, quando ela estiver muito alta, eu vou lá e fico quieto. Espero. É um método extremamente simples. É você esperar, como diz, né, o Benjamin Graham, é você esperar o senhor mercado bater na sua porta e perguntar, e aí, tá otimista ou pessimista? No dia que ele falar que o país vai acabar, você compra. No dia que ele estiver falando que tá tudo uma maravilha, você fica quieto. Não compra não, porque é nabo. Então, tua Selic projetada é de 14%. Raul, naquele vídeo, né, me matriculei na UVP, entrei, aprendi a investir, tô ganhando dinheiro. O que eu devo fazer agora? Eu vou pegar, vender todas as minhas ações, esperando oportunidades melhores? Cara, de jeito nenhum, né? O dinheiro novo é o dinheiro que você vai mudar. Então, o dinheiro novo é, agora eu arrumei um IPCA bacana, eu vou colocar lá. Aquilo que você já comprou, ficar girando carteira, é nabo. Patrimônio é igual sabonete. Quanto mais você mexe nele, menor ele vai ficar. Então, o tão importante quanto saber a hora de comprar, né? Ou de parar de comprar, porque você já subiu demais, tô 70% em renda variável, é você simplesmente ficar quieto para não perder dinheiro. É o seguinte, Raul, agora isso aqui vai acontecer, cara, o Brasil, apesar do ciclo que a gente está vivendo, de ano eleitoral, incerteza fiscal, toda essa coisa toda, a gente tem aqui, né, um ambiente onde a gente estava na taxa de juros de 15%. As empresas estavam destruídas, arrasadas ali, né? E agora a gente tem aqui um ambiente onde começou esse cenário até algum nível de melhora. Raul, mas a inflação pode estourar, sei lá o que e tal. Cara, muito mais grave do que a inflação é você ver os empresários brasileiros que estavam sem coragem de investir, estavam sem coragem de fazer absolutamente nada. Esse cenário, né, de corte na taxa de juros, ele melhora o setor de construção civil, ele começa a melhorar o varejo, ele começa a melhorar o consumo. Então,
não é uma melhora, mas 0,75% de juros, ele é um sinal para o mercado. Então ele é um sinal de, pô, talvez dá para a gente começar a investir, talvez dá para a gente começar a crescer numa produção. A gente está num movimento muito estratégico na geopolítica, porque os Estados Unidos estão dando cacetada na nossa cabeça, mas ao mesmo tempo está tendo que puxar um saco aqui. Rolou uma carta de todas as empresas americanas ali, as maiores, falando contra a taxação do Brasil, pedindo pro Trump, parou a gracinha. E ele, como é um empresário, né, esses aqui são os amigos dele, falando pra ele, parou aí o negócio, cara, não dá pra gente tarifar o Brasil nesse momento não, porque isso vai ser ruim. Ao mesmo tempo, tem a China também tendo que dar uma puxada de saco, porque os Estados Unidos está se aproximando, a China também tem esse interesse, todo mundo quer o Brasil. Então, nesse momento, se o cenário lá fora diz que Europa, China, os caras que mandam no mundo, eles estão no atrito, e eles estão, vai abrir oportunidade pra gente comprar lá. Vai abrir oportunidade legal. E ao mesmo tempo, o Brasil tem uma chance, se a gente fizer um pouquinho do dever de casa, de crescer bem, né? Então, em 2025, o mercado inteiro, eu disse pra vocês naquele vídeo, né? Eu falei, o mercado inteiro tá demitindo. O que a gente fez na UVP? A gente fez o inverso. Eu acho que no ano passado foi o ano que a gente mais contratou na nossa história. A gente começou o ano com 100 e poucas pessoas, 110 pessoas, acredito. Terminamos o ano com 170, agora nesse ano já estamos com 230. Então, enquanto todo mundo falava, não, o Brasil acabou, sei lá o que, a UVP pisou no acelerador, né? E por isso a gente conseguiu dobrar a nossa empresa de tamanho, a gente conseguiu dobrar faturamento, dobrar tudo, mantendo as margens, que é uma coisa impossível para empresário. Por quê? Toda vez você tem que lembrar do seguinte, o empresário, ele é um cara que, de natureza, ele tem receios, é natural. Só que no momento que seu concorrente ele tá falando, pô, não sei se eu dou conta, é exatamente o momento que você tem que fazer os seus investimentos. Raul, mas aí eu corro um risco, porque se nesse momento agora eu não conseguir, né, manter minhas margens, etc., eu vou quebrar. Então é por isso que você faz o cálculo de como que você vai fazer isso da maneira correta. Raul, olha, eu tenho aqui X mercados aqui, ninguém tá aguentando, tarará. Beleza, você tem dinheiro para passar por essa temporada? Porque aqui na UVP a gente deixa um caixa robusto sempre, né? Nos anos de vacas gordas, eu não troco de carro, não faço fazendo o quê? Eu espero, não troco de apartamento, etc. Você espera o ano de vacas magras, que é quando todo mundo tá desesperado. Então, pelo contrário, a gente vai fazendo caixa, fazendo caixa, fazendo caixa. Agora, quando veio a crise do jeito que a gente esperava em 2025, né? Quando as coisas balançarem, a gente sabe que ano eleitoral é complicadíssimo, pô, o dinheirinho ficou na conta, falou, opa, vamos esperar o nabo. Quando veio o nabo, a gente conseguiu avançar. E isso fez toda a diferença, né? Mais uma vez, a gente ficou lá no ranking, top 1, tarará, tal, o quê? Por quê? Porque a gente pegou para os nossos clientes, passou tranquilidade, entrei em contato com os clientes, ajudando eles também, quem era empresário, a gente fez evento para a empresa, etc., ajudando os caras, falando, vamos lá, vamos funcionar. Por quê? Porque eu fiz eles ganharem mais dinheiro, o cara vai investir mais. É essa a lógica. Então agora, o crédito vai começar a baratear. Quem se antecipa em tomar esse crédito agora, está vacilando. Porque você vai pegar a primeira janela de queda. Tem gente que agora com esse valorzinho já vai tomar queda. Não é bacana. Então agora o que é bom? Se olhar para a linha de fomento, porque é ano eleitoral, linha de fomento, incentivo fiscal do Estado, fornecedor desesperado por contrato longo com medo. É a hora. Então você pega e trava seus preços todos. Quando a curva virar, o mercado aquece. Porque você tem um ciclo de desaquecimento, que foi a taxa de juros subindo. Desaquecimento. Você foi morrendo aos poucos. Você que é empresário, você falou... A água chegou aqui, ó. A água chegou aqui, você tinha só ela conseguindo respirar, começou a cair. Só que ela tá aqui ainda, não dá nem pra usar a boca. Então, nesse momento agora, é o momento de você começar a fazer os investimentos. Eu sei que parece contraintuitivo, mas agora que você é agressiva mesmo. Então, nesse cenário, né, lá em 2020, a UVP cresceu pra caramba, exatamente por conta desse ciclo, fazendo contratos mais longos, preparando, né, os fornecedores ali, tentando fechar tudo que a gente podia no momento que a galera tá mais enforcada, que o preço fica melhor, para que quando a taxa de juros cair, você tá preparado para crescer. Então você que é empresário, essa é a janela. Eu sei que agora é o fim do mundo. Então você olha e fala, puta que pariu, mais 4 anos desse governo, mais 4 anos de problema, a gente não tá vendo perspectiva, etc. Se você não tá vendo perspectiva, ninguém tá vendo perspectiva. É igual jogo. Cara, você tá ali, tomou 3 gols, né? E aí o que o cara faz? Ele vai pra retranca. Não tem jeito, você tem que ir pro ataque. Não tem como, estamos tomando gol. Então agora a gente tem que ir pro ataque, porque a única chance de pelo menos tentar empatar o game é agora. Você teve 3 anos ali, 4 anos às vezes que você tá em desaceleração, né? São os anos perdidos. Ao mesmo tempo que lá, quando a taxa de juros estava em 2, foi porrada. Então a gente tem que torcer para uma melhora do cenário fiscal, mas ao mesmo tempo você já tem que estar preparado. Porque adianta melhorar a taxa de juros se você não tiver pronto para crescer? Não adianta. Se todo o consumo melhorar, mas sua empresa não estava pronta para vender, não está pronta para fabricar mais, não aumentou a produção,
você vai se ferrar. É assim que os caras se ferram. Você pega as construtoras que quebram, é desse jeito. O cara, no ano ruim, ele para todos os lançamentos, ele para tudo e fala, não, vou trabalhar aqui com o que eu tenho e tal, não vou fazer nada. Vem o ano bom, o cara não pegou. Então, todo mundo que se preparou para o ciclo de crise, agora tem que se preparar também para um ciclo onde a gente pode ver esse corte na taxa de juros, que é a expectativa. O mercado, ele agora tá falando, não, sei lá o quê, porque não sabe da definição. A partir do dia que a gente tiver a definição de quem é o presidente da República, passou esse ano de Copa, que também mexe um pouco com os mercados, passou o ponto agora, infelizmente passou antes da hora, né? A hora que chegar ali, no fim desse ano, as coisas vão estar muito mais claras. Elas agora ficam todas nebulosas. E se você pensar bem, se você for bem sincero com você, as coisas já estão meio que definidas, né? Então, infelizmente para uns, felizmente para outros, eu não vou aqui dar opinião sobre isso, que não é sobre isso, eu tô aqui falando de ganhar dinheiro. A gente precisa agora, né, se cobrar. A gente precisa agora se cobrar. Sua empresa está pronta para receber esse momento, você está pronto para pegar essa alta que a gente vai ter no mercado, você está com a sua carteira no lugar certo. Então é isso, entender isso. Colocou ali, definir a meta, 50% renda fixa, 50% renda variável, ou 70% renda fixa, do jeito que você preferir, organizou, colocou seu dinheiro lá, pegou sua empresa, preparou as estruturas para vender bem quando sair desse ciclo, porque em ambiente de incerteza ninguém investe, mas quando o cara recebe a informação, ó, agora vai ser isso. Você vê que lá no começo, porra, todo mundo tinha uma expectativa. Não, se o Lula vencer as eleições, o mercado vai cair, o mercado vai explodir e tal. O que aconteceu na prática? Pega aí os 5 anos de bolsa, tá porrando, né? A bolsa bateu o recorde durante esse período. Por quê? Porque as pessoas aceitam aquilo que é a realidade que elas são. Não é o cenário ideal. Eu vou ficar esperando 4 anos pelo cenário ideal? Porra nenhuma. Quem nasceu, né, no Brasil aqui, que é empresário, eu nunca vi o Brasil fora do ano de crise. Eu tô fazendo 33 anos de idade. Nunca teve... teve uns 3 anos na minha vida. Acho que durante o período de 2010, 11, 12, o pessoal tava me falando que o Brasil tava bem. Mas fora isso, então 30 anos dos meus 33 foram as pessoas dizendo, o Brasil está em crise. E nesse cenário se levantaram impérios, nesse cenário as maiores empresas foram estruturadas, iFood bombou, sei lá o que, todas essas empresas cresceram. A minha cidade tinha meia dúzia de prédios, virou um conglomerado gigantesco. São Paulo, mesma coisa, um conglomerado gigantesco. O pessoal trocando de carro todo ano, é Jeep para um lado, é Porsche para o outro, é sei lá o que, tudo BMW na rua. Tem gente que aprendeu a sobreviver com isso aqui. Eu tenho certeza que quem aprendeu a sobreviver com isso e ganhar dinheiro não foi a galera que ficou em casa chupando dedo, chorando, esperando a condição melhorar. Cara, você que faz parte da cadeia produtiva, se as empresas estão desesperadas, se elas estão demitindo, se elas estão tentando economia de custo, etc., é o melhor momento para você se reencaixar. Às vezes você está pensando ali, porra, quem é especialista em IA agora? O negócio tem 3 anos, quanto tempo leva para fazer um especialista em IA? Tem cargos abertos de 35 mil na Fenza, que é da Coca-Cola, na LG, todas essas empresas desesperadas para achar um brasileiro que entende IA. Vira esse cara. Então, assim, toda vez que a coisa mexe, que a coisa chacoalha, o pessoal começa a procurar um jeito. Esse é o melhor cenário. Essa porra de história de crise, ela só existe para você se justificar. Aí fica o empresário, não, tô vendendo pouco, mas tá todo mundo vendendo pouco. O cara, tem um monte de gente crescendo 100%. Aí fica você ali, não, eu tô ganhando uma merreca, né, porque eu sou do setor produtivo, porque não tá vendendo carro. Cara, todo dia tem gente vendendo carro. Você pega lá, olha aí a Vanguard, perfil, essas empresas todas, o Tecar lá, estão bombando de vender. Por quê? Porque eles aproveitaram daquele ciclo para entender. Se ninguém está comprando carro novo, é carro usado. Se ninguém está comprando carro barato, é carro de luxo. Algum lugar o dinheiro está indo. Não existe crise no capitalismo para todo mundo. Não existe. O capitalismo não opera assim. A tristeza de um necessariamente tem que ser a alegria de outro. Você vê no mercado. Foi a tristeza de um monte de gente que mandou dinheiro para dólar no ano passado. Foi a alegria de um monte de gente que aproveitou para comprar as ações brasileiras que estavam baratas. Agora, por exemplo, a tristeza de um monte de gente aqui no Brasil pode significar para você, porra, a chance de você investir no mercado europeu que você não investiu, a chance de você investir no mercado americano, evitando empresas de tecnologia que já subiram muito, né? Estão num ciclo muito complexo já. Falei até sobre a IPO do SpaceX, a palhaçada que foi aquilo. A gente consegue olhar a indústria americana morrendo, sufocando, indo pro pau. A gente tá assistindo isso simultâneo. Enquanto a China vem ascendendo, a gente olha a indústria americana indo pro pau. Agora, vai morrer tudo? Não vai. A indústria americana, ela vai receber todos os incentivos governamentais possíveis agora. Por quê? Porque os americanos perceberam o óbvio.
perceberam o óbvio. A indústria chinesa, ela tá vindo suplementada, ela tá tomando bomba, tá tomando anabolizante. Se você tentar operar livre mercado, né? Eu tô aqui na honestidade, natural, comendo, fazer minhas refeiçõezinhas por dia, o outro maluco aplicando 50 ampolas de bomba, você não vai conseguir competir. Estados Unidos demorou 30 anos para perceber que ele vai ter que anabolizar a própria indústria. Nunca teve tanto investimento estatal em empresas americanas como agora, né? Então a gente está vendo um dos melhores ciclos. Se você quiser aproveitar esse ciclo, né, eu vou te falar. Olha aqui, ó, vai lá, entra na UVP, preenche o seu questionário. A gente está num dos momentos históricos. Quando você tem essa cabeça de investidor, não muda só o resultado da sua carteira, não. A sua carteira de investimentos, ela é uma parte da sua vida. Eu sei que você tem um trabalho, eu sei que você tem uma empresa, eu sei que às vezes você é um produtor, eu sei que às vezes você é um autônomo. Essa mentalidade, ela muda tudo. Quando você vê como os grandes operam, como as grandes empresas fazem, como elas se preparam para isso, as empresas que são centenárias, tipo Klabin, pega agora, quanto dinheiro a Klabin tá botando em fábrica, etc. Ou no momento atual, que loucura. Exato, que loucura. Por quê? Porque ela tá preparando para a saída disso. Todo mundo que pensa grande sabe o que tem que fazer nesse momento. Chegou a hora de colocar o dinheiro para operar. Porque se você não colocar agora o dinheiro para operar, quando todo mundo estiver colocando, você vai pagar mais caro. Você vai pagar mais caro em absolutamente tudo. Então é agora o momento. Se você quer aproveitar essa oportunidade, quer aprender a investir comigo, tem essa mentalidade de construção, entra lá, auvp.com.br, clica no botão faça sua análise de perfil, mas isso aqui é para depender de você. Se você quiser focar, estudar, fazer os seus investimentos, aprender como as empresas funcionam, tem a área agora de empreendedorismo lá dentro da UVP, tem a área de carreira, a gente está focado em trabalhar uma construção, né? Se você quer ficar sentado esperando, não precisa fazer nada. Se você acredita que dá para fazer alguma coisa, o botão aqui de preencher o questionário. As pessoas que vão enriquecer estão nesse momento se preparando para enriquecer. Elas não estão sentadas esperando a eleição passar, elas não estão sentadas esperando essa crise passar. Não é assim que funciona. Quem tira o país da crise são as pessoas que trabalham. Não existe um negócio assim, a crise do país passa. A crise do país passa se nós trabalharmos para ela passar. Não existe outro cenário, os políticos não vão trabalhar, eles não vão fazer absolutamente nada. Então vai lá, que vai ser um prazer para mim te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Você preenche o questionário. Ah não, Raul, eu tenho mais dinheiro, tem preço, o que eu quero um tratamento diferenciado. Cara, depois de você entrar, se matricular na escola, a gente vai descobrir isso, eu te dou esse tratamento diferenciado. Mas no começo, todos somos iguais. Todo mundo entra na UVP pela escola, depois disso a gente desenvolve. Lembrando, entrou na UVP, é muita coisa de internet, Raul, conteúdozinho, todo dia tem alguém me falando alguma coisa. Eu não sou todo mundo. Se você entrar na UVP e não funcionar para você, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Pode pesquisar o nome da UVP em qualquer lugar, né? Você vai encontrar muita gente falando muita coisa de mim, mas nunca que a UVP não funciona. É esse o passo que a gente tem aqui, tá? Não vendo ilusão para ninguém. É do jeito que eu tô falando aqui, é trabalho, é estudo, é coisa focada, né? Nunca teve um ano que eu estudei tanto quanto o ano passado. Eu fui para Wharton, Babson, todas as universidades internacionais. Esse ano vou para a França também estudar. Eu sempre estou pegando tudo que tem no mundo, trazendo para cá, para a gente estar indo para o lugar certo. Deixa eu verificar se vocês fizeram alguma pergunta que presta aqui. Se não fizeram, eu não vou responder não, mas se feito. Vou no supermercado, a moça deu R$300. Qual a forma de pagamento? Eu pode pagar a conta sem contar com os impostos? Pô, poderia ter jeito, né? De você sonegar os impostos na hora da compra ali. Se combinar direitinho, dá. Né? Se a gente combinar direitinho com os donos do supermercado aí, todo mundo começar a trabalhar com isso, o meu governo vai prender. Cara, não tem presídio, né? Vai enfiar a gente aonde? Assim, porra. Assim, vamos dizer que 1.000 vai ser preso. Porra, a gente é 220 milhões. A gente começar, se a gente decidir todo mundo sonegar, se combinar direitinho, o governo não prende não, tá? Todo mundo, vai ter que ser 100%. A gente chega assim e fala, galera, o que a gente vai fazer aqui agora? Ninguém mais emite uma nota fiscal nesse país. Rapaz, o governo vai prender, eu truco. Eu quero trucar agora. Tô trucando que a Receita Federal consegue prender esse tanto de gente. Os servidores da Receita, inclusive, também vão parar de pagar imposto. Vão estar do nosso lado. E aí, quem é que é essa pessoa que vai vir cobrar? É o Lula que vai vir cobrar? É o Bolsonaro que vai vir cobrar? Aí, se for o Xandão, eu pago, porque também aí é complicado.